Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje vamos para mais uma aula da sessão de trading com inteligência artificial. E o algoritmo que eu quero apresentar para vocês hoje é esse cara aqui, é o K-Means. Ele é muito bacana porque ele tem uma propriedade interessante, que é o fato dele ser, como nós chamamos, um algoritmo de clustering, que nada mais é do que fazer um agrupamento entre registros da sua base de dados que sejam semelhantes. E por que é importante ter essa clareza? Porque ele vai servir de uma forma totalmente diferente dos algoritmos que a gente viu. Por exemplo, a gente viu o Support Vector Machines, a gente viu as regressões, ou até mesmo uma rede neural, e geralmente a gente tem ali uma saída, que vai ser uma saída contínua, mais comumente, ou a gente vai sair com uma probabilidade, certo? No caso da regressão logística, ou dependendo da aplicação da rede neural também. Então, ao invés da gente sair com aquela probabilidade ou um número contínuo, o K-Means ele vai te apontar o grupo pelo qual aquele registro da base de dados pertence. E por isso ele é muito interessante, porque ele é chamado também de um algoritmo de machine learning que a gente fala não supervisionado. E o que significa isso? O não supervisionado, ou os algoritmos não supervisionados, eles têm a característica de não precisarem do alvo para você trabalhar com eles, porque eles vão procurar esse agrupamento de características baseado só nas variáveis de entrada, sem precisar da variável de saída. Qual que é então a ideia? Se eu puder representar um algoritmo K-Means aqui no gráfico para vocês, só pensando aqui, obviamente, né, em duas dimensões, x e y, o que você vai ter? Vamos supor que eu tenho aqui os diversos pontos da minha base, e aí o K-Means ele vai fazer o seguinte: ele tem uma coisa que a gente chama de centroide, que ele é o centro do cluster. Então o K-Means, baseado no número de clusters que você define, ele vai atribuir diferentes centroides naquela sua amostra de dados, da forma que o erro de agrupamento seja o menor possível. Então, se eu pudesse fazer uma representação nesse gráfico que eu estou fazendo, olha que interessante. Você veria que aqui eu formaria um cluster, onde o centroide estaria mais ou menos aqui. Depois eu poderia até formar um outro cluster aqui, mais ou menos, e um terceiro cluster daquela minha base de dados viria aqui com os respectivos centroides. Então é essa a ideia do K-Means, ok? Só para ficar bem claro, ele vai exatamente colocar dentro de um grupo, de um cluster, os pontos que são os seus registros da base de dados, mais próximo possíveis desse cluster, de tal forma que você reduza, né, o erro de classificação. Vamos para o R, onde eu vou mostrar como você vai aplicar isso daqui para o trading. Eu trouxe para vocês dois exemplos, um com o Bitcoin e o outro com o par Libra-dólar, para a gente entender direitinho como funciona. Então eu vou trazer aqui algumas bibliotecas, na verdade as mais importantes para agora é essa CLUI e a Datatable e a E1071. Não vou usar aqui a QuantMod e a FactOS para visualizar o K-Means, isso eu vou deixar para uma segunda vez, para um segundo vídeo. Então como que a gente começa? Lembrando, pessoal, todos os códigos estão disponíveis para downloads lá no site do Outspoken Market, outspokenmarket.com. Você vai lá na parte de treinamento e tem lá Trading com Inteligência Artificial. O link também está aqui no primeiro comentário, incluindo a base de dados, não só o código. Então eu vou carregar essa base de dados aqui do BTC, onde eu tenho ali dados desde 8 de maio de 2017 até o último pregão, que foi sexta-feira agora, dia 27 de junho de 2019, que é o que a minha corretora me fornece, então eu acabei pegando de lá mesmo. Tá? Então eu carrego essa base de dados, vou carregar, transformar ela em data frame, arrumar a data, e aqui tem aquele código que constrói as variáveis que a gente já viu nos vídeos anteriores do SVM ou da regressão logística. Então se você ainda não está
habituado com esse daqui, recomendo, revise os 2 vídeos, também o link eu vou deixar aqui no comentário para você entender. Então eu crio as variáveis, todas elas aqui, e aí a gente vai para a parte certinho do K-means. Como é que vai funcionar? Ah, Leandro, mas eu estou vendo ali que no seu código tem um alvo. Calma, você falou que era não supervisionado, que não precisava de alvo. Mas aí que está a ideia, pessoal, usar a cabeça, certo? Não é só porque não supervisionado não precisa de alvo que aí eu vou jogar alvo fora. Não. Aqui é a sacada de como você vai usar o seu K-means para trading. Então o que eu fiz? Depois que eu rodo as variáveis e crio o alvo, que aqui é o retorno do dia seguinte, né? Pensando aqui só em um dia, eu divido a base entre treinamento e teste, sendo que o treinamento vai ser entre ali 2017, maio que a gente tem, né? E junho de 2018, e depois o teste que eu vou fazer é entre julho de 2018 e junho de 2019. Beleza? Então, dividido essas duas, você vê aqui no environment já criadas, vamos aplicar o K-means. Lembra que eu falei, mas o número de clusters aqui é você que decide? Sim, porém, existe aqui 2 linhas de código que você pode fazer justamente para poder entender qual é o seu número de clusters. Então, você pode previamente treinar, tá, um algoritmo, K-means, e ele vai... Com essa função aqui, a gente vai fazer o cálculo daquele erro médio e a gente vai testar vários clusters para saber qual é o número na qual o erro tende a ficar o menor possível. Então, eu coloco aqui o meu seed para sempre haver repetibilidade na execução do código. Então, toda vez que eu girar, ele vai me dar sempre aqui o mesmo resultado. Por quê? Porque o K-means, inicialmente, ele faz um chute da onde estará o centroide. E aí o centroide pode se mover, dependendo do número de alterações, de uma forma diferente. Então, quando eu coloco aqui um seed e fixo um número, 42, no meu caso, eu vou toda vez garantir que aquele centroide comece no treinamento do algoritmo no mesmo lugar. Tá? Então, vamos lá. Eu crio aqui o meu seed, estipulo o número máximo de clusters que eu vou tentar. Tá? Esse é um pedaço de código aqui, só que eu atribuo clusters, a gente geralmente chama de K no K-means, né? Daí o casinho ali, coloco o máximo 10 para tentar, e aí eu giro essa função aqui e ploto o gráfico do erro. Vamos tirar aqui de perto do meu rosto para você ver. Aqui é o erro médio e aqui é o número de clusters até o número máximo que a gente definiu, 10. Você vê que quando chega ali lá no número 5, mais ou menos o erro vai se estabilizar. Então eu vou assumir que não 4, mas nem 6, 5 vai ser o número de clusters. Ah, Leandro, mas por que 5 e não 6? A ideia é que eu tenha o menor número possível para diminuir a minha complexidade. Entre 5 e 6 o erro é muito pequeno e entre 4 e 5 já é um pouco maiorzinho. Então eu escolhi 5. Convido você a fazer o teste com 6, 7, 8 até para comparar. Mas para o exemplo aqui eu peguei 5. Então, o gráfico me diz que eu tenho que usar 5 clusters, e aí então vamos treinar o nosso K-means. Quando eu giro aqui o names BTC, é só para eu ter certeza do número que eu vou ter aqui, das variáveis que eu vou indicar na entrada, vão ser os valores numéricos. Importante, pessoal, o K-means ele só aceita valores numéricos, não categóricos nesse caso, que são ali as variáveis que eu criei entre o 8 e o 17. Então, é simples assim, pessoal. Coloco dentro de uma variável aqui que eu chamei clusters e eu rodo o K-means na minha base, o número de centroide 5 e um número inicial para ele fazer as interações aqui, 25, que é um padrão que tem no código aqui no R. Então, quando eu giro o clusters, rodou rapidamente, também a minha base de dados é muito pequena, então vamos ver quando eu faço print de clusters, o K-means já treinado, o que a gente tem? A gente tem todas as informações, tá? Daquele modelo que foi girado. Qual que é legal para ver? Ele me diz aqui, eu tive 5 clusters, né? E os tamanhos deles, então ele conseguiu agrupar aquelas minhas 266 observações, divididas nos 5 clusters, mais ou menos um com 40, outro com 41, um com 81, que foi o cluster 3, um com 34 e o outro com 70. E aqui ele mostra quais são as médias para cada uma das variáveis, para cada um dos clusters. Então aqui eu tenho o número do cluster, 1, 2, 3, 4, 5, e o valor médio das minhas variáveis. E olha que legal, pessoal, para as variáveis que a gente tem, no caso, categóricas, né?
não categóricas, mas aqui eu coloquei entre 0 e 1 só para ser numérica, para ser aceito pelo K-means, a gente vê que eles se completam. Então, no cluster que o RSI alto está presente, o baixo não está e vice-versa, né? Então mostra aqui uma certa coerência nos resultados. Então isso daqui é para você ter uma ideia de onde estão presentes aqueles seus resultados. E depois ele mostra cada um dos valores atribuídos ao cluster. Isso aqui você não precisa no momento, tá? E depois ele mostra os outros componentes que são os objetos que você tem após a execução do cluster. Para a gente, só vai inteirar o objeto que chama cluster, que é onde eu vou ter aquele número atribuído, cluster 1, cluster 2, 3, 4 e 5. Vamos então pegar aquele cluster e atribuir a uma nova variável da minha base chamada BTC Train Clusters, que é essa linha 78. Feito. Agora você fala, cara, Leandro, como é que eu aplico um cluster lá na base de teste? Se é não supervisionado e eu não tenho nenhuma referência, mas é por isso que eu criei o alvo. Imagina o seguinte, eu preciso saber dentro de cada cluster se durante esse agrupamento ele conseguiu identificar, por exemplo, registros onde a presença de uma variação positiva seja maior ou menor, né? Então aquele cluster indica, por exemplo, um número maior de dias positivos do que o outro, né? Como o meu alvo aqui é simplesmente maior que 0 ou menor que 0 para o retorno. Então, quando eu giro essa função aqui, aggregate, eu vou pegar aquele meu alvo, que são os retornos do dia seguinte, tá? Multiplico por 100 só para ficar na porcentagem, em função dos clusters que eu atribuí, na base BTC Train, e a função aggregate, eu posso escolher o cálculo que eu vou fazer, que é a média. Então, qual que é o meu resultado? Para cada cluster, qual que é a média de retornos dos dias, né, que são atribuídos àquele cluster. Então olha aqui, puta, que sensacional, cara. Lembra que o cluster 4, o cluster 4 e o 5 eram aqui 34 e 40, 34 e 70, perdão, o número de observações. E olha aqui que diferença, os meus maiores retornos estão no 4 e 5. Significa que toda vez que você rodar o K-means e aquele registro cair no cluster 4 e 5, é dias de compra. É assim que você vai usar na operação do dia real. Vamos ver como esse teste teria sido feito? Então aqui eu uso a função predict, lembrando que no K-means ela chama CL_predict, na minha base de teste. E aí eu vejo aqui só uma comparação e vejo que justamente lá naquele meu cluster 4 e 5 eu tive uma proporção maior de dias de alta no 4, no 5 não foi muito bem assim, mas é claro, né, a gente não acerta 100%, mas isso aqui é só por curiosidade, ele não serve para o seu teste mesmo, você pode até comentar essa linha. Vamos então ver os retornos. Eu calculo o retorno no buy and hold para a gente fazer a comparação, e aqui eu vou pegar o BTC e vou comprar nos clusters onde eu tenho variação positiva, que é 1, 2, o 4 e o 5. Então tá aqui, ó, eu compro no 1, no 2, no 4 e no 5, e se não for nenhum desses, eu vendo. Beleza? Essa é a minha lógica. E aí eu calculo aquele meu retorno acumulado. Como que fica o gráfico desse rendimento? Fica legal demais. Olha só, pessoal, como o K-means consegue superar o buy and hold no BTC, mesmo com essa alta maravilhosa que a gente teve agora aqui em 2019. Então o K-means, que é a linha verde, superou o buy and hold com folga, apesar, né? Por que eu pego o BTC sempre? Porque ele é um exemplo muito volátil, ele é muito legal, as valorizações são muito absurdas e você vê como a inteligência artificial realmente pode te ajudar aqui. Vamos para um mercado um pouco mais maduro, que é o mercado da Libra, esterlina e do dólar, e ver como esse resultado se comportaria. Então, usando aqui o algoritmo, a mesma lógica, vou rodar tudo diretamente só para a gente pegar os resultados. E aí a gente vê que mesmo no mercado mais maduro, o K-means aqui, desculpa, não saiu a legenda, mas a linha verde ainda é o resultado do K-means, mas você vê que o K-means consegue superar o buy and hold e te dá ali um retorno de 10% ali, mais ou menos, um pouco mais de 10% acumulado nesse período de teste.
Beleza, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, já sabe, me escreve, compartilha, ajude o Outspoken Marketing a crescer, a comunidade aqui no YouTube, dê o joinha, se inscreva, compartilhe aí com os seus amigos e qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui ou entrar em contato comigo pelas redes sociais. Um grande abraço, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!